Hoje nós vamos no capítulo 7. Antes de ler todo o texto, eu já vou fazendo alguns destaques com vocês. Você observe que no capítulo 7, começa dizendo, depois disto. Isso significa que é uma sequência do que vem anteriormente. No capítulo 6, nós vimos a abertura dos 7 selos. Você tem esse estudo, pode acompanhar na sua Bíblia. Algumas Bíblias vêm divididas, que é aqui o Cordeiro que está sentado no trono, está abrindo os 7 selos. Ok? Então, nós vimos ele abrir o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, e agora nós vamos aqui dentro ainda do 6º selo. Então, nós vimos até o 6º selo uma parte. Hoje nós vamos ver a segunda parte do 6º selo. O 6º selo começa no capítulo 6, versículo 12. Tranquilo? Se localizaram aí? Então, vamos lá. Depois disso, vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, conservando seguros os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles aos quais fora dado fazer dano à terra e ao mar, dizendo, não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Então ouvi o número dos que foram selados, que era 144.000, de todas as tribos dos filhos de Israel. Da tribo de Judá foram selados 12.000, da tribo de Ruben, 12.000, da tribo de Gade, 12.000, da tribo de Asser, 12.000, da tribo de Naftali, 12.000, da tribo de Manassés, 12.000, de Simeão, 12.000, de Levi, 12.000, de Issacar, 12.000, de Zebulon, 12.000, de José, 12.000, de Benjamim, foram selados 12.000. Depois destas coisas, vi, e eis grande multidão, que ninguém podia numerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo, ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. Todos os anjos estavam de pé, rodeando o trono, os anciãos e os 4 seres viventes, e ante o trono se prostraram sobre o rosto, e adoraram a Deus, dizendo, amém, o louvor e a glória, e a sabedoria, as ações de graça, e a honra e o poder, e a força, sejam ao nosso Deus, pelos séculos dos séculos. Amém. Um dos anciãos tomou a palavra, dizendo, estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Respondi-lhe, meu Senhor, tu sabes. Ele então me disse, são estes os que vêm da grande tribulação, lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol nem ardor algum, pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida. E Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Amém? Deus abençoe essa palavra e aplique aos nossos corações. Nós destacamos até agora, no estudo dos capítulos anteriores, 4 verdades. Carlos Augusto, o slide é o 73. Nós destacamos 4 verdades até agora. A primeira, quem está sentado no trono? O Cordeiro. E todo o universo adora este Cordeiro.
Essa é uma verdade que nós aprendemos desde o início nos estudos que têm sido repetidos. Quem tem o controle, quem tem o comando do universo? O Cordeiro. Não importam as circunstâncias, não importa o que está se passando na terra, ele tem nas mãos o controle e tudo acontece segundo a sua vontade. Observamos também que ao redor do Cordeiro sempre o universo todo está em adoração. Segunda verdade, o Cordeiro tem nas suas mãos o livro. O Cordeiro tem nas suas mãos o livro. Isso significa que ele tem o controle da história, o controle da minha vida e da sua vida. Esse é um texto que se destaca também, que nos chama muita atenção nos capítulos anteriores, quando João não vê ninguém que é capaz de abrir o livro, senão o Cordeiro. Isto significa que ele tem o controle da vida, o controle do universo. Isto significa que ele tem o controle da minha vida e da sua vida. É ele quem abre os selos. É dele que vem a ordem para que as coisas aconteçam. Mais uma vez a ênfase. Quem governa? O Cordeiro. Os eventos do juízo não acontecem sem o conhecimento e sem a permissão e sem o controle de Deus. E isso principalmente ficou claro no capítulo 6. E eu repito, do capítulo 5 e 6 em diante, nós vimos os eventos relativos ao juízo. Eu disse para vocês, preparem aí, porque os capítulos seguintes são impactantes. Então, são capítulos que descrevem a ira de Deus, o juízo. Mas sempre o Apocalipse destaca para nós que Deus tem também nas suas mãos o controle desses acontecimentos. Eles só acontecem com a permissão de Deus. É Ele que dá ordem para que essas cenas de juízo se desenrolem, se desenvolvam e aconteçam. Todo o universo está sob a autoridade do Cordeiro e serve aos seus propósitos. Essa é outra mensagem que até agora ficou clara para nós. Todo o universo, reis, impérios, tronos, soberania, governos, todo poder está debaixo da autoridade do Cordeiro. Nada acontece, ninguém tem autoridade, ninguém tem poder sem a autorização do Cordeiro que está sentado no trono. É do trono que sai a ordem para os cavaleiros do Apocalipse, como nós vimos. Os cavaleiros devem dar a largada para dentro da história conforme a vontade de Deus. Isso foram, resumidamente, as mensagens principais até agora. Agora vamos para o capítulo 7. 3 aspectos nós destacamos no capítulo 7. Primeiro, uma advertência. Segundo, uma segurança. E terceiro, uma recompensa. O capítulo 7 nós dividimos em 3 aspectos. Primeiro, o capítulo 7 traz uma advertência. Que advertência é essa? Tempos difíceis estão pela frente. Será o tempo da grande tribulação. O que o capítulo anterior e esse capítulo também descrevem, e o capítulo seguinte, vocês vão ver, é que a destruição desabará sobre o mundo. Mas a igreja foi feita indestrutível. Eu acho, a gente
precisa, ao pregar a palavra, ser o mais exato e fiel possível. Não podemos ignorar que essas cenas são terríveis. Vocês viram na descrição dos cavaleiros do Apocalipse, cada cavalo ali de uma cor representando um tipo de juízo da ira de Deus que virá sobre o mundo. Mas, paralelo a isso, ou junto a isso, Jesus destaca ou enfatiza que a igreja será preservada. O texto nos diz: os 4 anjos nos 4 cantos da terra estão segurando, esses anjos, os 4 ventos da terra. O que significa isso? É que esse juízo, ou que essa destruição será universal. Quando o texto diz aí, no versículo 7, as expressões: 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, conservando seguros os 4 ventos, norte, sul, leste, oeste, simbolizando as 4 posições geográficas. Esses 4 anjos estão posicionados dessa forma. O que o texto está querendo dizer? É que a ira de Deus, os acontecimentos que vão anteceder a segunda vinda de Cristo serão universais, eles não serão locais, eles acontecerão na terra toda. Vocês se lembram do texto de Mateus, que a gente lê muito na igreja? Todo olho verá. Lembra disso, dessa expressão? Então, esse texto está aqui corroborando com aquela mensagem pregada também em Mateus, que será universal, todo olho verá. Ninguém escapa. O controle divino sobre os cavaleiros, os ventos, asseguram que a igreja será selada e ficará segura antes que os cavaleiros avancem. A destruição desabará sobre o mundo, mas a igreja será preservada. Essa igreja vem da grande tribulação. Confira, por favor, aí, o versículo 13 e 14. Qual é a pergunta que o ancião faz? Por favor, me respondam aí. Estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Qual é a resposta? Eles vieram de onde? Da grande tribulação. A igreja preservada é procedente, ou virá da grande tribulação. A ideia de que haverá uma grande tribulação é mencionada por Daniel, no capítulo 12, mas de forma mais clara, ela aparece em Mateus capítulo 24, versículo 21, em 2 Tessalonicenses capítulo 2, e também em Apocalipse capítulo 13. Esses textos nos mostram que cristãos em todos os lugares enfrentarão tribulações, mas haverá uma época que essa tribulação vai se intensificar. O que a Bíblia chama de grande tribulação? Porque você ouve falar de tribulação desde o início. Desde o registro de Gênesis, você percebe que o mundo, que o ser humano, que o cristão de verdade, passa por tribulações. Concordam comigo? O que é a ideia de tribulação? É a ideia de luta, de sofrimento, de perseguição,
que o crente fiel passa. Quando você olha para a história, você vai ver que em todas as épocas houveram tribulações. Você mesmo pode olhar para a sua vida e dizer assim, pastor, mais tribulação? Né? O que a Bíblia quer dizer com grande tribulação? Então, aqueles que puderem aí abrir em Mateus, seria interessante porque esse texto, tem muita gente que tem dúvidas, e esse texto também vai dar base para a gente entender algumas coisas mais complicadas aí pela frente. Mateus capítulo 24, versículo 21, vamos ver a referência que é feita aí por Jesus em relação à tribulação. Mateus capítulo 24, versículo 21, 22. Porque, abriram, amém? Porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e não haverá. Então está dizendo para nós o quê? Haverá grande tribulação, ela vai se intensificar. Sempre houve, mas haverá um tempo em que ela vai se intensificar como nunca houve. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos. Quem são os escolhidos conforme o Apocalipse aí? Os de vestiduras brancas que vieram de onde? Da grande tribulação. Estão vendo como um texto está casando com o outro aí? A palavra de Jesus em Mateus está sendo explicada novamente no Apocalipse. Versículo 24. Para dar uma ideia de como será essa grande tribulação. Surgirão falsos cristos e falsos profetas operando grandes sinais e prodígios. E eles serão tão poderosos que, se possível fosse, eles enganariam até os próprios escolhidos, os próprios eleitos. Alguém me perguntou essa semana sobre o poder do diabo. E a pessoa estava dizendo, será que o diabo pode fazer isso? A pessoa mesmo respondeu, é claro que pode, pode. E nos últimos tempos ele vai usar todos os seus recursos, fazendo sinais e prodígios. Por que existe a possibilidade dele enganar os eleitos? Deixa eu colocar um pouquinho de pimenta nessa indagação aqui. Por que existe a possibilidade? Porque as obras do diabo serão muito parecidas com as obras de Deus. Por isso que os eleitos vão ficar na dúvida. Se o diabo faz uma coisa que prejudica alguém, você logo já sabe, isso não é de Deus, isso é do diabo, não é? Você já sabe. Mas e quando o diabo faz uma coisa que ajuda alguém? E aí? Como é que faz? O diabo pode fazer alguma coisa que ajuda alguém? Claro. Agora, é preciso dizer o seguinte, a princípio, sim. A princípio parece que é bom. Mas, no final, o que ele quer fazer? Matar, roubar e destruir. Sim. O dinheiro vira a própria desgraça dele é o dinheiro. Sem dúvida. Existe tanta conversa sobre isso, né? Agora, eu já vi gente falando para mim pessoalmente que fez pacto com o diabo. Eu, sinceramente, acredito que isso é possível. Estabelecer uma ligação espiritual com o diabo. É possível isso.
Porque assim como é possível você estabelecer uma ligação com Jesus, é possível você estabelecer uma ligação com o diabo, porém, não na mesma intensidade, não na mesma proporção. Mas o diabo, ele é mestre em falsificar. Então, ele vê que os crentes têm relacionamento com Jesus e servem a Jesus e amam a Jesus. E o diabo quer falsificar isso. Então, ele propõe pactos. E ele manifesta o seu poder para iludir as pessoas e mantê-las presas e manipulá-las, né? Então, será um tempo de muita dificuldade. Agora, o que fica para nós aqui como advertência? Qual é o conselho que você daria? Qual é o conselho que você daria? O que nós podemos e devemos fazer para não sermos enganados? Vigiar e orar? Deixa a senhora falar no microfone para sair lá. Então, conhecendo a palavra, que é a Bíblia, né? E convertendo mesmo a Jesus, andando com Ele, porque não tem jeito da gente ser confundido. Porque se a gente conhece Jesus, sabe como que Ele é, a gente sabe as obras de Satanás. Muito bem. Vocês viram aí como que começa o capítulo de Mateus 24? Mateus 24, 4. Jesus falando. Mateus 24, 4. Alguém lê para a gente, por favor. E ele lhes respondeu, Jesus aos discípulos, vede que ninguém vos engane. Como que nós não seremos enganados? Conhecendo a palavra de Jesus, que é o que a nossa irmã disse aqui tão bem para nós. Aí vem aquela velha ênfase. O que nós, como crentes, precisamos fazer? Conhecer mais a palavra. Eu vejo que, às vezes, os crentes ficam perturbados com alguns ruídos, algumas notícias que circulam. Uma irmã me parou e falou assim, pastor, eu não estou conseguindo ir ao livro, nos estudos de Apocalipse, se Deus quiser, quarta-feira eu vou. Ela já me falou isso umas 4 vezes, não conseguiu vir. Ela falou assim, não, porque tem tanta coisa no Apocalipse interessante, né? Eu tenho umas dúvidas, algumas coisas, daquele negócio que fala disso e daquilo outro. E ela foi falando a opinião dela. Eu falei, nossa, você precisa ir urgente no estudo. Sua cabeça está toda confusa. Não tem nada disso. Aí eu falei para ela, onde você ouviu isso? Ela falou, pastor, eu já ouvi isso. E tem muita gente que faz estudo do Apocalipse indo para a internet. Tem coisas boas e tem coisas que não prestam. Aí acaba bebendo e comendo que não presta, que tem demais. Então, nós estamos vivendo um tempo que a palavra a irmã falou bem a palavra, é discernimento. Você precisa conhecer a palavra e saber julgar as coisas, entender as coisas, discernir as coisas, para saber se isso não é uma mentira que parece verdade, se isso não é uma cilada diabólica para trazer medo e espanto a você. Então, gente, voltando aí, Mateus 24. Versículo 29 diz assim, logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Então, leia na Bíblia de vocês aí, para vocês não perderem. Aparecerá no céu, Filho do Homem. Após a grande tribulação, então,
será a volta de Jesus. Vocês estão vendo como a coisa é sequente? Jesus disse que a coisa será nessa ordem aí. Muito bom. Se você quiser saber um pouquinho mais sobre essa tribulação, você pode ir lá agora para 2 Tessalonicenses. Vou fazer mais uma referência aqui, o que faz parte dessa segunda tribulação. 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Segunda Tessalonicenses, capítulo 2, 3 e 4. Eu vou começar a ler no capítulo 2, versículo 1. Estão me acompanhando? Segunda Tessalonicenses. Irmãos, no que diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha o quê? A apostasia, e seja revelado o homem da iniquidade, ou filho da perdição. Você observe aí que há dois eventos que marcam aí a grande tribulação e que antecedem a volta de Jesus. A apostasia. O que é a apostasia? O que é apostasia? O que significa apostasia? Negar a fé, abandonar a fé. Agora, vamos entender bem a apostasia. A apostasia acontece na igreja, no ambiente religioso, e a apostasia se refere àqueles que ouviram o evangelho, ouviram a palavra, mas não o receberam com o coração. Aqueles que participaram da reunião, aqueles que às vezes até pregaram, aqueles que às vezes até expulsaram demônios, aqueles que às vezes até tiveram muitas atividades na igreja, e você olhou para ele e falou assim, esse é crente mesmo. Mas com o passar do tempo, no período da grande tribulação, muitas pessoas com essa característica vão abandonar a fé, negar a fé. E você vai perguntar, o que aconteceu? Por que ele, uma vez conhecendo, ele negou? O fato é que ele conheceu com a mente. Ele não conheceu com o coração, mas ele parecia que era um crente. Então, a apostasia não se dá na vida do verdadeiro crente. Entenderam aí, gente? Eu estou tendo que ser resumido, porque cada tópico desse é um estudo imenso. Mas eu preciso deixar alguns conceitos claros para vocês entenderem. O que a Bíblia está dizendo com apostasia, pastor? Significa que o crente verdadeiro vai abandonar? Não. O crente verdadeiro, ele não abandona a fé. Aí você fala assim, pastor, eu estou sentindo falta do irmão na igreja, será que ele está nesse meio? Calma. Isso não foi escrito, não foi para a gente ficar identificando a pessoa. Pastor, aquele fulano sumiu, você é um apóstata. Não. Esse papel de juízo não é nosso. Até porque vocês sabem que isso acontece na nossa vida, nós estamos sujeitos a períodos, às vezes, de esfriamento, de fé, de problemas. Quantos você não conhece que sumiram da igreja e depois voltaram? Talvez você mesmo, ficou um tempo longe e voltou. Né? Agora, o nosso olhar é sempre um olhar externo e superficial. Quem conhece a vida das pessoas é só Deus. De repente, um que você olha assim, esse aí eu vou te contar, hein? Isso não é crente nem aqui, nem na China. E ele é crente.
Porque não é crente conforme o nosso padrão, o nosso critério, aí a gente pega e julga. Você lembra nos eventos de Jesus, que de vez em quando ele era surpreendido porque alguém que não era de Israel manifestava fé? E Jesus falava assim, olha, essa aí teve mais fé do que os próprios judeus e os próprios discípulos. Então, muito cuidado com esse negócio de julgar. Essa palavra foi trazida, ou ela é escrita, para nossa exortação. Não é para a gente julgar as pessoas. Mas a apostasia será um tempo assim. Nós vamos ficar meio escandalizados com isso. Porque vai surgir no meio da igreja. Agora, escandalizados, mas não perturbados, não desanimados. Porque, viu o que Paulo diz? Não vos demovais da vossa fé com facilidade, nem vos perturbeis. Então você tem que equilibrar amor e preocupação com essas pessoas, uns com os outros, procurar ajudar, procurar encorajar os desanimados na fé, mas você não pode se perturbar a ponto disso abalar a sua fé. Sim? Então, é uma boa pergunta, que infelizmente, ou felizmente, a gente não tem resposta. Será que nós estamos vivendo a grande tribulação? Será? Não sei. Eu estava conversando com meu filho esses dias, e eu falei para ele, assim, dói o coração da gente saber que um dia fulano e ciclano não vão estar junto da gente, né? E tal, essas pessoas que a gente tanto ama. Ele falou assim, não, pai, fica tranquilo. Jesus está à porta, vai embora todo mundo daqui a pouco. Vai morrer todo mundo, Jesus vai levar todo mundo. Eu falei assim, não é bem assim não. Na cabeça dele, nós já estamos na grande tribulação e Jesus já está batendo ali as portas. Pode ser, não sei. Entendeu, Daniel? Como é que nós sabemos? Difícil, né? Essa igreja que Paulo escreveu estava assim. Por isso que Paulo escreveu aos Tessalonicenses. Tinha alguns que até pararam de trabalhar. Pararam de trabalhar, o dinheiro acabou, e aí ele marcava uma visita na casa do irmão na hora do almoço. Fila boia. Ele largou o trabalho, largou tudo, parou de trabalhar, que Jesus estava à porta. Aí a fome apertou, o dinheiro acabou, o que eu vou fazer? Marcava a visita na hora do almoço. Aí começou a haver reclamação. E Paulo escreveu para eles deixarem de ser preguiçosos e trabalhar, porque Jesus, e não fossem enganados pelo barulho. Aquele que não trabalha, Paulo diz, não coma. A palavra de Paulo, se você receber alguém que está na sua casa nessa situação aí, manda ele trabalhar, caçar um serviço para ele, não ficar na sua casa todo dia por causa da fé dele. Isso, Daniel, você tem razão. Houve épocas, e existem ainda, em que o povo é tomado por alguns acontecimentos, as pessoas são tomadas por essa preocupação. Não, Jesus está... Por exemplo, Segunda Guerra Mundial, vocês acham que a igreja não pensou que Jesus ia voltar? Quer desgraça pior do que isso? Né? A hora que surgiu a AIDS, que centenas, milhares de pessoas morreram quando descobriu a AIDS, todo mundo pensou, isso aí é a última praga, acabou agora. Nós vamos ser dizimados. Então, cada evento que sacode a gente pensa assim, não, agora não tem jeito, não, agora vai acabar mesmo. Agora, qual é a nossa posição nisso? É o que a nossa irmã falou, que vocês também falaram. A gente não sabe qual é o dia. Jesus falou, vocês não sabem. Jesus virá como um ladrão. Será como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente. É rápido. Então, fique preparado. Se chegar amanhã, estou preparado. Se chegar daqui a 10 anos, estou preparado também.
Esse é o espírito da palavra. Esteja sempre pronto. Não tem um período específico. Só fala quantidade de dias? Não tem. Graças a Deus, não. Pode. Deixa eu dizer para vocês uma interpretação equilibrada, em termos de tempo. A grande tribulação começa com a morte de Cristo e a ressurreição. Aí já começa a grande tribulação. Entenderam? Além de ser bíblico, é mais equilibrado você pensar assim, que os tempos da grande tribulação começou depois que Jesus morreu na cruz até hoje. É mais equilibrado. E vai terminar quando? Quando Jesus voltar. Muitas gerações vão passar, já passaram e vão passar. Eu não sei se é a nossa geração, se é a geração dos meus netos, dos meus bisnetos, dos netos de vocês, dos bisnetos, eu não sei. Mas eu sei que o que compete a mim, eu preciso estar preparado, porque se for na minha geração... Perguntaram a Moody, né? Moody, se você soubesse que Jesus ia voltar amanhã, o que você ia fazer? Ele falou assim, ia continuar fazendo a mesma coisa. Né? Então, não, se a gente soubesse que Jesus ia voltar amanhã, a gente acertava um punhado de coisa, né? Por que a gente deixa para amanhã? Não, pastor, ele não pode vir amanhã não, que eu estou enrolado, viu? Amanhã não dá, porque estou complicado. Então, eu preciso acertar umas coisas primeiro. Então, 1000 anos nós vamos chegar lá. Vamos chegar lá. Tem uns capítulos aí na frente que vão chegar lá. Tá? Eu vou explicar isso aí também. E a grande tribulação está dentro disso aí. A outra coisa que vai acontecer, será revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. É o que nós chamamos de anticristo. Estão acompanhando? 2 Tessalonicenses 2? Qual a características desse filho da perdição? Qual a característica? Versículo 4. Gente, acompanha aí para vocês aprenderem. Qual a característica? O qual? Contra tudo ou é objeto do culto. E ele é tão atrevido a ponto de assentar-se, ostentando-se. Ok? Vocês estão vendo aí as características? Pois não. Esse filho da iniquidade lá, no tempo de Israel, Israel foi destruído várias vezes. E algumas vezes, os reis que invadiram, para manifestar poder e para humilhar o povo de Israel, ele entrava no templo, fazia o seu trono no templo, ou senão ele entrava no templo, adorava outros deuses no templo, ou senão ele se prostituía no templo, enfim. E ali ele exigia que fosse adorado. Por exemplo, os imperadores romanos, o que eles exigiam dos crentes? A adoração. Então, a questão da profecia, minha irmã, é uma pergunta boa e é uma resposta assim, que não é muito fácil. Por quê? A profecia ela não se cumpre de uma vez só. Ela vai desenrolando como um tapete. Quando Jesus deu essa profecia, no Velho Testamento, quando ela foi dada, ela se cumpre parcialmente nas invasões de Israel, e todas as vezes que essa profecia é mencionada, aqueles que passaram por aquilo, eles pensam o seguinte, olha, o homem da iniquidade, o anticristo, vai ser igual o imperador fez com a gente. Entenderam? Só que todas essas profecias apontam para onde? Para o último dia. Mas existem acontecimentos que marcam um pré-cumprimento dessas profecias. Então, essa linguagem aí é uma linguagem que o judeu, principalmente, conhecia muito. Porque quando ele lia isso aí, ele pensava assim, o anticristo vai fazer igual os imperadores que nos invadiram faziam.
Entendeu? Por isso usa essa linguagem do santuário. Para nós, a interpretação mais correta, equilibrada, é que esse anticristo ele aparecerá num ambiente religioso. Porque ele vai querer adoração, ele vai se levantar contra Deus, contra tudo que se diz objeto de Deus. Então, tudo indica que o anticristo aparecerá dentro de um cenário religioso. Aí, Daniel, nós temos que entender, aquilo lá é apenas um exemplo do que o diabo é capaz de fazer, né? O Daniel está se referindo a um episódio em Jó, quando Jó estava de forma atrevida. Porque o homem da iniquidade, isso é outra coisa, gente, o assunto não é esse, mas a gente precisa dar umas pinceladas, né? Se não der para acabar esse estudo hoje, a gente acaba também no próximo quarta-feira. Tem perguntas que não dá. O homem da iniquidade não é nada mais, nada menos que o demônio possuindo um homem. Ou porque ele vai manifestar todo o seu poder sobre a inteligência. Dos últimos dias. Uhum. Sim, pode ser. Pode ser que ele é... Isso. Isso, claro. É. O que a nossa irmã está dizendo aqui é que a astúcia do anticristo será tão grande que esse tipo de coisa aqui vai ser de forma assim enganosa, não vai ser declarada, né? Vai ser enganosa, vai ser declarada de forma muito inteligente. Agora, uma coisa que eu acho que também vale a pena a gente pensar é que cada vez mais as pessoas que se destacam no cenário religioso têm força política, né? Então, por isso que eu creio que o anticristo ele aparecerá muito com características religiosas. Por causa dessa interpretação, muitos foram à frente ou adiante demais, forçando a interpretação, e identificou o anticristo com papas. Vocês já viram isso? E já fizeram conta lá na cabeça do papa, que vem escrito. Aí aconteceu, vem um, vem outro, e nada. Por isso que o Apocalipse, eu falei para você estuda o Apocalipse com o pé no freio. De vez em quando você dá uma acelerada e tira o pé do freio, porque senão você viaja na maionese, como a gente brinca falando aí. Você vai falar coisa e vai pensar coisa que não tem nada a ver. Então, a revelação é essa. Vocês vão ver outra no Apocalipse aqui. Mas não vá além disso, não. Não começa a querer identificar, eu acho que é o Barack Obama. Eu acho que é o Papa Francisco. Já tem muita gente falando isso. Que figura carismática é esse Papa? É ou não é? Ele é carismático, um homem inteligente. Você vê que ele está indo pelo caminho que está cativando as pessoas. Diferente do outro, que a gente achava ele antipático, bravo, cara nervosa. Esse aí não, é um paizão. Não é? Então, agora você já viu o discurso do Papa? É sempre político. Ele agora está pegando lá na Síria, no Egito. Então, os religiosos de grande influência têm também uma força política. Agora, eu estou falando que é o Papa, pelo amor de Deus, não estou falando que é ele, não. Mas estou dizendo para vocês dessas características gerais. Por isso que tem muita gente que fica aí falando que é ele ou que não é ele, por causa dessas características, né? Tranquilo? O que é importante para nós vermos aqui? Tempos difíceis estão pela frente. Será o tempo da grande tribulação. Já chegou esse tempo? Talvez. Mas o que é interessante também lembrar aqui e entender é que a grande tribulação, a tribulação vai intensificar. Se já estamos ou se não estamos, eu não sei. O que importa é que o texto traz para nós uma advertência
E nós precisamos estar sempre preparados. Outra coisa que nós não podemos esquecer é que a igreja será protegida, não da tribulação, mas na tribulação. É diferente. A igreja será protegida não da tribulação, mas na tribulação. Ok? A igreja passará pela grande tribulação, mas ela será protegida na tribulação. É no meio da tribulação que emerge um povo selado e vitorioso. Interessante você observar também que todas as épocas em que a igreja foi perseguida, ela se levantou mais forte. Todas as vezes. Quando você ouve nos nossos dias mesmo, nos nossos dias, não estou falando do passado, agora, século 21, os relatos dos crentes na igreja perseguida, você fica com vergonha do evangelho que nós vivemos. Vocês já devem ter ouvido. Aqui mesmo nós vimos os relatos do pastor Elias, assim, quase que em tempo real. O que estava acontecendo lá semana passada, ele veio e falou para nós que ele viu. Os crentes que se convertem lá no Egito, os muçulmanos, que são ameaçados pelos pais, pelas mães, são envenenados, e eles continuam fiéis. Então, esse tipo de evangelho, ele surge durante a perseguição. Então, ao mesmo tempo que a perseguição é alguma coisa, Senhor, livra-nos da perseguição, ela tem uma coisa boa, que ela purifica a nossa fé. Ela nos coloca de joelho. Então, a igreja que vai passar pela grande tribulação, ela vai ser purificada. A nossa fé vai ser refinada. E é por isso que eu acho que também haverá apostasia, porque tem muita gente que não vai aguentar. E aí o verdadeiro crente, não, esse fica. Entenderam? Como que as coisas se completam? E ao mesmo tempo que vem a grande tribulação, vem o aperto, a igreja é purificada, a obra missionária cresce. Porque ela é feita por gente santa, por gente purificada, por gente preparada. Porque Jesus disse que, enquanto o evangelho não for pregado por testemunha a todas as nações, ele não virá. Então, olha a combinação que será conforme Jesus. O evangelho sendo pregado, o evangelho sendo anunciado, a obra missionária avante, mas, ao mesmo tempo, muita gente apostatando, ao mesmo tempo, a igreja sendo perseguida, passando pela grande tribulação. Tudo isso é o contexto. Nesse cenário aparece o homem da perdição ou o anticristo. Todo esse contexto aí haverá. E aí, paralelo a isso, muita destruição na natureza, enchente, isso e aquilo, desequilíbrio ecológico que nós estamos assistindo vai intensificar. Amém, gente? Vocês estão cansados? Que a gente cansa, não cansa? Pensar nessas coisas? Vamos para o segundo tópico para a gente concluir? Eu falei para vocês de uma advertência. O quadro que, resumidamente, esse versículo coloca para nós sobre o tempo da grande tribulação. Em segundo lugar, ao mesmo tempo que temos uma advertência, nós também temos uma segurança. Que segurança é essa? Vamos ler lá em cima? Os selados. Diz o texto aí do Apocalipse. Vamos voltar lá para o Apocalipse. Versículo 3. Dizendo: não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até aqui selarmos na fronte servos do nosso Deus. Então ouvi o número dos que foram selados, que era 144.000 de todas as tribos de Israel. Até o versículo 8 dá uma descrição de algumas tribos. Qual é a verdade que a palavra aqui proclama?
Os selados jamais serão condenados com o mundo. Eles passarão pelas provas vitoriosamente. Deus faz distinção entre aqueles que são dele, entre o seu povo e os ímpios. A destruição não pode começar enquanto os remidos, os salvos, não forem selados. Os selados não precisam temer o juízo, porque o juízo que iria cair sobre os selados, ou sobre nós, caiu sobre Jesus na cruz do Calvário. Os remidos, ou os selados, conforme o versículo 14, são aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Isto significa que o quê? A base da salvação não está nos nossos esforços, nem nos nossos méritos. Não está na religiosidade, não está na moralidade. A base da nossa salvação não está no conhecimento doutrinário, mas a base da nossa salvação está na apropriação da redenção pelo sangue de Jesus. Amém? Os remidos foram aqueles que o quê? Lavaram as vestes aonde? Na igreja? Na religião? Na doutrina? Na moralidade? Não, no sangue de Jesus. Então a base da nossa salvação não está nos esforços humanos. O que o apóstolo Paulo, principalmente nas suas cartas, enfatizou muito, que a salvação é um dom de Deus. Isso não vem de vós, para que ninguém se glorie. Ninguém entrará no céu por pertencer a esta ou aquela igreja, ou por defender esta ou aquela doutrina. Por que você se Jesus perguntasse para nós, por que eu devo deixar você entrar no meu céu? Você fala, porque eu fui membro da igreja há 50 anos. Ah, Senhor, eu conheço a doutrina bíblica de capa a capa. Fui um ardoroso defensor da doutrina. Essa não é a resposta. Deus conhece aqueles que lhe pertencem. Esse grupo, para Deus, é contável. Vamos lá, vamos entender. Esse grupo, para Deus, é contável. Eu estou dizendo para Deus. Por isso, a referência a 144 mil. Esse 144 mil é um número simbólico. Ele não é estatístico. O que esse 144 mil representa? A totalidade dos salvos em Cristo. Existem algumas doutrinas por aí que acham que essa interpretação é literal. Mas ela não é literal. E eu acho que não é muito complicado da gente entender isso. O próprio texto nos mostra para a gente aí um pouco dessa simbologia. Eu fiz uma referência aí naqueles que têm um estudo, uma referência longa, que eu quero ler aqui para vocês. Por que esse número é simbólico? Primeiro, o número 3, que significa trindade, é multiplicado por 4, que indica a totalidade da criação. Porque, como nós vimos no versículo 1, serão selados os que virão do norte, do sul, do leste e do oeste. 3 multiplicado por 4 são 12. Portanto, esse número indica a trindade operando no universo. Assim, nós temos a antiga dispensação. 3, a trindade, operando no universo todo, vezes 4, é igual a 12. 12 patriarcas e a nova dispensação com 12 apóstolos. Para ter uma ideia da igreja da antiga aliança, ou da antiga dispensação e da nova dispensação, nós temos que multiplicar 12 por 12. Isto dá 144.
A Nova Jerusalém, a igreja, tem 12 portas, com o nome das 12 tribos, e os 12 fundamentos com o nome dos 12 apóstolos. Tudo isso está claro na Bíblia. 12, 12, 12, 12, 12. E lemos também que a altura do muro é de 144 côvados, Apocalipse 21, 17. Com o objetivo de acentuar o fato de que 144 mil significa não uma pequena parte da igreja, senão toda a igreja, esse número é multiplicado por 1000. 10 vezes 10 vezes 10 indica um cubo perfeito, inteireza reduplicada. De acordo com Apocalipse 21, 16, os 144 mil, selados das 12 tribos de Israel, literal, simbolizam o Israel espiritual, a igreja de Deus na terra. As pessoas às vezes fazem um pouco de confusão quando a Bíblia aparece Israel de Deus. O que significa isso, Israel de Deus? Então, eu fiz várias considerações aí. O Israel de Deus, no Novo Testamento, o Israel de Deus é a igreja de Jesus. Por quê? É chamada Israel, porque Cristo é descendente de Abraão, Gálatas capítulo 3, versículo 29. Porque conforme Romanos, Abraão é o pai de todos os que creem. Conforme Romanos, o verdadeiro judeu não é descendente físico, mas é descendente espiritual de Abraão. Isso se referindo ao verdadeiro judeu, que o apóstolo Paulo fala. Nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Jesus, é que somos a verdadeira circuncisão. Tá certo, gente? A igreja é a Nova Jerusalém. É o povo de Deus. Concluímos que a igreja é o verdadeiro Israel espiritual. Tranquilo aí? A gente fala muito isso na igreja, por isso eu estou passando isso depressa. Acho que ninguém tem dúvida de que quando a gente fala assim, nós somos o povo, ou a igreja é o povo de Israel, você não pensa que é o povo de Israel lá do Velho Testamento. Somos nós, o Israel de Deus. Somos o povo escolhido da igreja de Jesus. Tranquilo isso para vocês? Eu dei essas referências aqui, né? Nós somos descendentes de Abraão. Físicos? Não, ninguém aqui é descendente físico de Abraão, é descendente pela fé, descendente espiritual. Amém? Então, amém fraco, hein, gente? Vocês se cansaram. Vamos lá para o ponto último e depois a gente volta outra vez, apenas para mencionar aí, uma recompensa, o terceiro destaque no texto, a bem-aventurança eterna. Você vai observar que, de repente, o cenário muda no texto que nós lemos. Versículo 9. Depois destas coisas vi, e eis grande multidão que ninguém podia enumerar. O cenário agora mudou. João tira os olhos da terra e volta agora os olhos para o céu. E o que João está vendo agora no céu? Conforme o versículo 9 até o versículo 12. No lugar da tensão e da desgraça vista nos versículos anteriores, João está vendo agora a igreja redimida no céu. Ele está vendo o povo que venceu a grande tribulação. Quais são as características dessa igreja? Versículo 9. É uma igreja inumerável. Diz aí o texto, depois dessas coisas vi, e eis grande multidão que ninguém podia. E aí você cai por terra a ideia de que os 144 mil é literal. Porque o próprio texto diz, não se pode numerar. Então, os 144 mil se refere à totalidade dos salvos. Ninguém sabe quantos, senão Deus. Pode ser 200 milhões, pode ser 1 bilhão, não sei. Deus sabe, mas nós não sabemos. Os 144 mil significa totalidade. Seja 200, seja 1 bilhão, seja lá o que for. Na visão de João, essa multidão não se pode enumerar.
A igreja lá no céu que João viu, primeiro, ela é uma igreja inumerável, ele viu uma multidão incontável. É uma igreja universal, no sentido de que tem gente de todas as nações, tribos, povos e línguas estão diante do trono. Nesse sentido, ela é universal. Ela não tem uma língua, esse povo. Esse povo não veio de uma só nação geográfica. Eles vieram do mundo todo, do universo todo. Então, essa igreja que João viu, ela é inumerável. Ela é uma igreja universal. Versículo 9, ela é uma igreja honrada, porque ela está em pé diante do trono. Isso significa que ela está ao lado do Cordeiro. E ela está ali servindo e participando das ações do Cordeiro. Amém? Coisa maravilhosa. É uma igreja pura, versículo 9. As vestes brancas estão mostrando a pureza da igreja. A igreja não foi purificada, não foi pelo sofrimento, mas ela foi purificada pelo sangue do Cordeiro. É uma igreja vencedora, versículo 9. A igreja selada por Deus, protegida por Ele, venceu e chegou ao seu lar, a sua pátria definitiva, ao céu. A igreja é vitoriosa a partir da roupa, das palmas e dos gritos. É uma igreja que tributa a Deus a sua salvação, versículo 10. Ao nosso Deus, que se assenta no... E ao Cordeiro pertence o quê? A salvação. Então, a igreja gloriosa, ela está diante do Cordeiro dizendo, foi o Senhor que nos salvou. E nós estamos louvando e adorando, e a nossa salvação veio do Senhor. É uma igreja, então, que tributa a Deus a sua salvação. É uma igreja que se une às vozes dos anjos para exaltar a Deus, versículo 11 e 12. Todos os anjos estavam de pé rodeando o trono. Os anciãos, os 4 seres viventes, estavam diante do trono e, junto com a igreja, eles se prostram o seu rosto e adoram a Deus. Finalmente, a missão da igreja lá no céu. O que a igreja vai fazer lá no céu? As pessoas perguntam, pastor, o que a gente vai ficar fazendo lá? O resto da vida, eternamente. A gente que não consegue ficar sem fazer nada, fica apavorado com isso, né? Por quê? Não, a Bíblia não fala sobre isso, não. Dessa terra ser transformada. Não fala sobre isso. Embora existam algumas doutrinas por aí que acham que o céu vai ser aqui mesmo. Certo. Deixa eu te explicar. O novo não é o nosso tema aqui, não. Mas e se entrar mais para frente. Mas deixa eu te falar rápido. A palavra novo significa novo substancialmente. Existe mais de uma palavra novo no texto grego. Essa palavra novo aqui, ela significa novo substancialmente. Não é um novo melhorado, não é um novo remendado. É um novo substancial. Por isso que nós cremos que o céu não será aqui. Mas a ênfase do céu não é tanto no lugar. A ênfase no céu é na transformação do ser. Entenderam? Podemos ir em frente? O que nós vamos ficar fazendo lá? Nós vamos estar prestando culto a Deus. Nós vamos estar em comunhão íntima com Deus. O verso 15. Razão porque se acham diante do trono. E fazem o quê? E o servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu... O que significa estenderá sobre eles o seu tabernáculo? Tabernáculo é a morada.
Então ele estenderá sobre nós a sua morada, ou seja, nós vamos morar, nós vamos ter intimidade com ele. Isso, nós vamos morar na mesma casa que ele, literalmente falando. Isso quer dizer o quê? Nós vamos ter intimidade com ele. Certo? Tranquilo bem? Haverá completa ausência de sofrimento, versículo 16 e 17. Jamais terão fome, nunca mais terão sede. Não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum. Então, nós já sabemos que lá no céu nós vamos estar constantemente adorando, nós vamos saber que nós vamos estar em comunhão íntima com Jesus, não haverá sofrimento. E o verso 17, pois o cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para a fonte da água da vida. Isso significa que nós teremos plenitude de vida. Ele vai nos conduzir para a plenitude de vida. O cordeiro apacentará, o cordeiro guiará a fonte da água da vida, e o cordeiro enxugará dos nossos olhos toda lágrima. A felicidade lá será, então, perfeita. O nosso pastor agora será Jesus, o cordeiro. Aquele que guia a fonte é Deus. É o cordeiro que traz de volta para Deus e para o paraíso. É ele que enxuga dos nossos olhos toda lágrima. É ele que nos tomará no seu braço e nos consolará para sempre. Amém? 3 coisas que esse texto nos mostra. Ele nos adverte, tempos difíceis estão pela frente. Segundo, ele diz, fiquem seguros, porque os que são meus serão preservados. Terceiro, pensem nas recompensas. Pensem nas recompensas. A palavra de Deus não revela isso para nós à toa, não. Vamos pensar nas recompensas que tem sermos fiéis até o fim. Vamos pensar nas recompensas que nós teremos por passar pela grande tribulação e permanecermos fiéis. Amém? Vem uma pergunta para nós aqui na conclusão, que eu quero deixar de vez em quando no final dos nossos estudos. O dia do juízo se aproxima, mas ainda é tempo. Ainda você pode se voltar para Deus se encontrar perdão. Você quer vir a Cristo nessa noite? Você já está preparado para encontrar com Cristo? Essas são 2 perguntas que nós precisamos fazer e precisamos ter resposta para ela. Você já entregou sua vida a Jesus? Qual a maneira de nós nos prepararmos para o encontro com Cristo? Em primeiro lugar, entregando a nossa vida a Jesus. Tendo as nossas vestes lavadas no sangue do Cordeiro. Recebendo o selo, a marca de Jesus. A marca de Jesus é a sua própria presença em nós através do Espírito. A Bíblia fala que nós somos selados quando somos salvos. E este selo será visível, por isso diz aqui, selados na fronte, porque esse selo será visível. A marca de Cristo se tornará cada vez mais visível. Os que são cristãos de fato serão identificáveis, principalmente por Jesus. Amém?